Olá, turma boa, graça e paz a todos. Os alunos do nosso Instituto Teológico Cristo Nossa Vitória. A nossa conversa aqui hoje, ainda do tema de educação, eu quero passar aqui para os irmãos e amigos, nossos companheiros de educação teológica, um pouco de história da educação no Brasil, mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto não tão longo, mas um bom texto que eu tenho e também tenho um vídeo para indicar para vocês. Tá? Gostaria que vocês assistissem um documentário chamado Brasil, Pátria Educadora. Um documentário que foi feito pelo Brasil Paralelo, uma instituição que trabalha documentários muito importantes e fundamentais para a nossa compreensão da história no Brasil. Eles recontam a história mais precisa. Então eu queria compartilhar um pouco desse documentário que foi feito pelo professor Dr. Felipe Neri, e ele debate muito essa questão do ensino no Brasil, a educação. É um jovem cientista, educador, historiador, uma excelente formação, e devido a nós já termos lido algumas coisas, eu achei o texto dele importante e queria compartilhar pelo menos uma parte dele com vocês aqui, tá? A educação no Brasil, ela tem o seu início nos primeiros esforços de educar que foram feitos pelos jesuítas, uma ordem de padres que se propunha a trabalhar com a educação, civilização e educar e civilizar. Aqui eu estou colocando entre aspas, mas essa era a proposta, de educar e civilizar os índios. Primeiro eles começaram com as primeiras caravelas, as primeiras pessoas que chegaram ao Brasil trouxeram em seu conjunto, nesses grupos, os padres jesuítas que vieram e foram designados para essa parte de educação, porque eles tinham a proposta também de evangelizar o cristianismo, fazer a evangelização nas terras novas descobertas. Cerca de 500 anos depois do trabalho dos padres jesuítas e de ter dado esse grande início, aproximadamente 500 anos, a educação no Brasil se mostrou um verdadeiro fracasso, e nós vamos entender por que isso tudo aconteceu, e é fruto predominantemente de um sistema fracassado que se estabeleceu dentro do Estado brasileiro. E eu vou começar lendo esse documentário para vocês aqui, para saber um pouco mais como que esse aparato ideológico se formou. A princípio tinha uma boa proposta para gerar educação no Brasil e terminou com um aparato ideológico para um projeto, para sustentar um projeto de poder, para formar uma nação para um projeto de poder. E nós vamos entender um pouco mais dessa história, como que isso de fato aconteceu. O início da história da educação no Brasil, ela está relacionada à educação dos jesuítas no período colonial. Em São Paulo, fundou-se a primeira escola brasileira,
o chamado o pátio do colégio. O ensino envolvia o letramento e a catequese, que eram os dois propósitos básicos dos jesuítas. Inicialmente, os alunos eram os filhos dos índios, os próprios índios, e depois, mais tarde, os filhos dos colonos, dos proprietários de terras que se estabeleceram no Brasil nessa época, né? Passaram a receber o ensino, a educação fornecida pelos jesuítas. Em 1549, quando o padre Manuel de Nóbrega chegou no Brasil, na caravela do governador-geral Tomé de Souza, em 1759, também veio, posteriormente, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que todo mundo conhece como o Marquês de Pombal. E ele expulsou os jesuítas que estavam fazendo uma construção e um grande projeto educacional no Brasil. Ele simplesmente criou uma trama, envolveu o império, seduziu a corte de que havia alguma coisa errada com os jesuítas com o sentido da coroa portuguesa. Então, foi dada a ele uma autoridade que a gente não temos tempo para contar toda essa história para não prolongar muito o vídeo. Mas a realidade é que o Marquês de Pombal pôs fim a um grande projeto de educação no Brasil, executando alguns jesuítas e atrapalhando, interferindo predominantemente no trabalho desenvolvido pelos educadores jesuítas. Algumas pessoas até me perguntam assim, mas, professor, por que os padres eram, então, os responsáveis direto pela educação e não outras pessoas? Por que só os padres? Bom, a princípio, porque esses padres eles tinham uma educação fundamentada, eram pessoas com diplomas superiores, portadoras de uma educação normativa, tradicional, e eram muito cultos. Por essa razão, eles eram as pessoas encarregadas de desenvolver essa educação. Então vamos entender aqui mais um pouco, né? Os professores que eles foram os responsáveis, a princípio, para cobrir a ausência dos jesuítas. O que o Marquês de Pombal então fez? Ele estabeleceu o chamado ensino régio, que era uma nova forma de ensino patrocinada pelo Estado, que os professores deveriam prestar concurso para poder lecionar. Os primeiros concursos, o primeiro concurso foi em 1760, que foi nomeado aí, as aulas iniciaram, foi feito em 1760, mas elas só foram começar em 1774, ou seja, 15 anos. A manobra de Marquês de Pombal contra os jesuítas deixou o Brasil sem educação por quase 15 anos. Somente os que possuíam condições podiam contratar professores particulares ou iriam optar por estudar em outros países, sair fora do Brasil e estudar lá onde a educação se fazia mais importante. Depois que as aulas de fato começaram, a etapa inicial, chamada de estudos menores, era formada pelas aulas de ler, escrever e contar. Apenas isso, né? Aí tinha grego e um pouco de latim para poder complementar as humanas. Era a primeira vez que a educação era responsabilidade do Estado. Objetivamente, ela era laica, mas o catolicismo ainda era muito forte e estava bem presente. Para se tornar professor, não havia uma formação específica e, em muitos casos, eram selecionados padres porque tinham já instrução e diplomas. No Império, já que bastante quando o Império se solidifica, quando o Império se fortalece, então
a educação básica era predominantemente legada aos colégios religiosos e aos professores em particulares. No governo de Dom Pedro I, houve uma divisão dos graus de ensino, a adoção do método Lancaster. Com Pedro II, em 1837, houve a construção do Imperial Colégio Dom Pedro II, que era um parâmetro de referência para a educação brasileira de modo geral. Esse era o método já usado em 1837, já na gestão de Dom Pedro II. Ele criou uma escola para ser referência, para ser modelo e padrão. E aí, então, a educação teve parâmetro referencial no Brasil. Com a chegada da República e a Constituição de 1891, o federalismo do Estado deixou para que cada Estado cuidasse da sua educação. O federalismo, você já sabe que a República ela trouxe um Estado federativo, mas com delimitação para que os estados administrassem o governo regional. E aí a educação foi fragmentada por estado. E os estados que tinham menos educação e maior número de pobreza tiveram uma dificuldade enorme de implantar a educação como se deveria. Diante disso, nós tivemos mais problemas. Diante da fragmentação organizativa e da falta de uma orientação nacional, não tendo um governo, não sendo gerenciada pelo governo federal, então surgiram diversas propostas de reforma. Elas eram calcadas em diferentes ideias que passaram a disputar espaço. Os embates principais foram entre o positivismo e o catolicismo. A escola positivista e a escola de orientação católica. A defesa da educação pública gratuita e laica ganhou força no país em 1932. Com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, seus 26 signatários, entre os quais Lourenço Filho e Anísio Teixeira, combatiam a escola restrita, a elite econômica e ligada à religião. Também em 1932, no governo Vargas, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, ocupado por Francisco Campos. Com ele, as leis orgânicas do ensino foram promulgadas a partir de 1942. Elas estabeleciam os seguintes parâmetros, essa nova regulamentação. Dizia que havia o ginásio. O que era o ginásio? Que é equivalente hoje ao segundo ciclo do ensino fundamental de hoje, né? Equivale hoje ao segundo ciclo do ensino fundamental, que passou a ter 4 anos. E o colegial, que atualmente é chamado de ensino médio. Esse passou para 3 anos. Agora, além disso, foi criado curso supletivo de 2 anos para a população adulta, né? E a rede pública foi organizada em escolas com várias turmas. Aí vem uma nova transição de governo, tem aquele problema de 1964, né? Aí, depois disso, de 1964, se estabelece um governo de exceção, que é o regime militar, que o pessoal chama de governo comunista, mas que, na verdade, não tinha nada de governo comunista. Era regime de exceção, é o certo a se dizer, e não comunista. O Brasil nunca dispôs, nunca teve essa modalidade de governo aqui, de fato. O Brasil nunca foi um país comunista na sua praxe. Agora, o comunismo sempre rondou a administração pública, sempre ela esteve entremeada, né? Sempre tem as pontas soltas e as oportunidades, aí os oportunistas levam as ideias comunistas para dentro do governo. Não é o governo que é comunista em si.
embora nós já tivemos comunistas no poder, mas que não conseguiram implantar por completo um comunismo como outros países, outras nações já experimentaram, já tiveram. O nosso ainda é velado, militante, mas velado. Então, no regime militar, aí vem o primeiro passo. Primeiro passou a formação intelectual do aluno e o secundário a preparação para o mercado de trabalho. Aí os militares também criaram, olha só, que coisa interessante, eles criaram o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, a disciplina de moral e cívica, que lecionava temas como cidadania, patriotismo, família, religião e etc. O governo militar no Brasil, o regime de exceção, ele então cria toda essa nova reestruturação da educação no Brasil com o intuito de acelerar o processo. Mas em julho de 1971, o ministro da Educação e Cultura, chamado Jarbas Passarinho, oficializou o vestibular classificatório nas universidades. No mês seguinte, foi aprovada a Lei número 5.692, que determinava a organização do ensino de primeiro e segundo graus e, ao invés de chamar de primário e ginásio colegial. A obrigatoriedade escolar foi ampliada até os 14 anos de idade e o exame de admissão foi promulgado, foi instituído para poder entrar no ginásio. O antigo, né, já extinto ginásio, que hoje se compreende o ensino médio. A partir da nova república, quando ela se estabelece, a estatização do ensino no Brasil avança a passos largos. Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu a presidência em 1995, ele colocou como o Paulo Renato de Souza como ministro da Educação. Várias regulamentações surgiram a partir da gestão Fernando Henrique Cardoso. No segundo ano de seu mandato, após intensos debates, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Base, a famosa LDB, né, que nós temos hoje. Aí o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e o ministro Souza incluiu o Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o chamado PISA, aquele exame internacional que avalia a educação dos países, e foi um passo importante para você poder ter um processo de avaliar, de medir a nossa educação, a educação nacional. Claro, a educação já era desastrosa e ainda o Brasil ficou na última colocação com essa avaliação. Na mesma época, criou-se o Exame Nacional de Ensino Médio, o chamado Enem, com resultados por escolas e por alunos que em 2009 passariam a substituir o vestibular por ensino superior e estabeleceram novos parâmetros curriculares nacionais, como o PCN, e o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, o RCNEI, também nasceram nesse período, né? E em 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE, previsto na Constituição e com metas objetivas para os próximos 10 anos. Se em 1999 os resultados da educação brasileira já eram lastimáveis, a piora fica ainda mais visível nos atuais índices, porque se já era ruim demais, com os novos métodos e modelos de se averiguar, de se medir, aí a situação piorou. Qual a situação da educação no Brasil?
Para analisar os dados da educação no Brasil, é necessário uma investigação minuciosa e crítica, diz aqui o autor, né? De acordo com o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2007 e 2014 foi registrada uma queda do analfabetismo e um aumento da escolarização em crianças entre 6 a 14 anos de idade. O nível da educação brasileira também cresceu nesse mesmo período, ou seja, à primeira vista, os dados pareciam apontar uma melhoria na educação, porém, essa melhoria não aparece, a realidade é outra. Segundo os dados de 2011, fornecidos pelo Instituto Paulo Montenegro, 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, eles sabem ler, mas não conseguem interpretar texto, não conseguem decodificar as linguagens escritas dentro da metodologia. Há estudos recentes que apontam a elevação dessa taxa para 33%. 4% dos estudantes do ensino superior são considerados analfabetos funcionais. No PISA, no Programa de Avaliação Internacional, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento, o Brasil ocupa as posições de 63º a 66ª posição em ciências, leitura e matemática, respectivamente. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre 65 países avaliados pelo PISA. Gente, isso é absurdo. É um número considerável. Ou seja, o país investe altas quantidades, altas somas, muitos bilhões investidos em educação e inclusão de alunos nas escolas, na facilitação ao acesso, mas peca por oferecer um ensino de péssima qualidade. O Brasil, que possui uma educação altamente estabilizada, dificilmente permite iniciativas autônomas como, por exemplo, o Menschenrechts. Descubra o que diz a lei hoje. Segundo outro levantamento do programa Todos pela Educação, de 2006, 34% dos alunos chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. 97% dos estudantes em idade de 7 a 14 anos, eles que se encontram nas escolas, mas o restante, o percentual de 3%, respondem por aproximadamente 1,5 milhões de pessoas com idade escolar que estão fora das salas de aula. Para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o 9º ano na idade correspondente. 14 concluem o ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam à universidade. 61% dos alunos do 5º ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do 9º ano não interpretam textos dissertativos. 65% dos alunos do 5º ano não dominam cálculo e 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar cálculos de porcentagens. Os números são assustadores e apontam a pouca eficácia das escolas brasileiras, mas o que causa toda essa defasagem na educação brasileira? Vamos fazer aqui uma outra análise.
contribuem para que contribuem para o maior atraso dos nossos alunos, vários fatores da educação brasileira. E aqui a gente vai começar a citar alguma coisa. Por que a educação brasileira é tão precária? O problema da educação no Brasil não é de falta de recursos ou de pouco investimento. Na verdade, o Brasil aplica no seu sistema educacional um valor acima da média dos países desenvolvidos. O problema é a ideologia, ou basicamente o problema consiste, né, na ideologização. Vamos ver aqui o que diz o professor Felipe Neri quanto à ideologia da educação no Brasil. A ideologia do ensino começa no período militar. A ditadura militar permitiu a infiltração da esquerda nos ambientes culturais e educacionais, e a anistia permitiu o retorno de vários intelectuais de esquerda para o Brasil que ocupam posto nas universidades. Paulo Freire se torna secretário da Educação de São Paulo, cria a medida da aprovação automática e sua doutrina educacional, que envolve